Olá, amigos leitores, graças a Deus, né? Mais um dia estamos aqui reunidos em nossa sala de leitura. Sejam muito bem-vindos ao nosso dia de número 170. 170 do plano de 365 dias. A cada dia que passa, estamos aproximando, hein? Hoje é menos um dia para completarmos o nosso plano. E aí, vamos até o fim? Ou vai desistir? Vai ficar pelo meio do caminho? Deixa eu pegar o comentário de alguns aqui para começar a nossa semana. Deixa aí nos comentários quem vai até o fim, quem está com um propósito firme. Eu sei que tem dia que vai ser um pouco mais difícil, tem dia que às vezes a gente não está tão animado assim, mas tem que ir desse jeito mesmo. Tem que ir por um propósito, porque é o que você quer, porque é o que você colocou no seu coração. E se Deus quiser, né, que acima de tudo é Ele, te dando força, saúde, disposição, coloque dentro de si: eu vou estar todos os dias e eu vou até o fim, eu vou completar o meu plano bíblico. Não pare, não desista no meio do caminho, tá bom? Deixa eu ver aqui de onde estão nos acompanhando. Vou colocar aqui alguns comentários. Você que acompanha a gravação em outro horário, deixe também aí nos comentários. Deixa eu ver quem entrou aqui. Cadê? Vou ver quem foi a primeira a comentar hoje. Aqui, ó. Ivonete de Simões Filho, Bahia, da Igreja de Cristo. Bom dia, no comando do nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos nós, irmãos, bom dia, maravilha. Quem mais aqui? Rosângela de Portugal, bom dia. Raidalva Mota está deixando aqui o seu bom dia. Dona Cleusa deixando aí o seu bom dia. Dona Remédios, Piripiri, Piauí. A Rita aqui de Aracaju, ó. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós, aqui de Aracaju, Sergipe. Maravilha. Vamos em frente, vamos fazer uma oração. Tirar aqui. Pronto. Senhor nosso Deus, amado, querido Pai, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso. Tua bondade, a Tua misericórdia nos seguirá para todo sempre. E é por causa dela que nós estamos aqui. Tua graça nos alcança, nos dá acesso à Tua presença, à ação do Teu Espírito em nós. Obrigado, Jesus. Para nós é um privilégio estarmos aqui reunidos, não é uma obrigação, um peso, é um prazer. Posso dizer por mim, para mim é um prazer estar aqui. E eu coloquei no meu coração esse propósito de ler a Bíblia toda, e assim tenho feito. Peço saúde ao Senhor, disposição, energia, voz, entendimento, para que possa, junto aos demais leitores desse clube, lermos, interpretarmos as Sagradas Escrituras. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos continuar a leitura do livro de Esdras, capítulo 3, versículo 1. E quando o 7º mês havia chegado, e os filhos de Israel estavam nas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Bom, vocês se lembram, né, que ontem, na visão panorâmica, a gente falou sobre o que nos aguarda, né, essa leitura, e que o rei Sírio, por visão, né, Deus falou com ele para que fosse reconstruída a cidade de Jerusalém. Então, ele envia um decreto dizendo: quem de vocês tiver disposição, pode ir. E que ninguém impeça, que, pelo contrário, que no meio do caminho, com quem vocês encontrarem, falando qual é a missão de vocês,
que essas pessoas ajudem com ouro, com prata, com o que for necessário, né? Então, eles foram. Versículo 2. Então, puseram-se de pé Jesuá, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles por causa dos povos daqueles países. E ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do anoitecer. Eles também celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram as ofertas queimadas diárias por número, de acordo com o costume, como exigia a obrigação de cada dia. Então, a gente vê aqui aquilo que eu falei na visão panorâmica. Eles estão restaurando todos os costumes, o sacrifício diário, que seria apresentado de manhã e à noite, as ofertas queimadas constantes, as festas, né, que eram celebradas periodicamente. Então, eles estão restaurando tudo isso. E, posteriormente, ofereceram a oferta queimada contínua, tanto das luas novas, como de todas as festas marcadas do Senhor que foram consagradas, e de cada um que oferecia deliberadamente uma oferta voluntária ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, eles começaram a oferecer ofertas queimadas ao Senhor, mas ainda não tinham lançado os fundamentos do templo do Senhor. Eles também deram dinheiro para os pedreiros e para os carpinteiros, e carne e bebida e azeite para os de Sidom e para os de Tiro, para trazerem cedros do Líbano até o mar de Jope, de acordo com a concessão que eles obtiveram de Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesuá, o filho de Josadaque, e o remanescente dos seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles que saíram do cativeiro para Jerusalém, e indicaram os levitas, de 20 anos de idade em diante, para fazer avançar o trabalho da casa do Senhor. Então, se levantou Jesuá com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se sacerdotes, trajando suas vestes e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as ordenanças de Davi, rei de Israel. E eles cantaram juntos por turma, no louvor e nas ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. E todo o povo gritou com um grande brado quando eles louvaram o Senhor, porque foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Todavia, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes do país, que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa, quando o fundamento dessa casa foi lançado diante dos seus olhos, choraram em altas vozes, e muitos gritaram alto de alegria, de modo que o povo não conseguia discernir o barulho do grito de alegria do barulho do choro do povo, porque o povo gritava com um brado e o barulho era ouvido ao longe. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui que eu não tinha aberto ainda. Agora é Esdras 3.
versículo 1. Ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo para o Senhor Deus de Israel, então vieram a Zorobabel e ao chefe do país e disseram-lhe: deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus, como vós fazeis, e nós sacrificaremos a ele desde os dias de Esar-Adom, e nós sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, o qual nos fez subir para cá. Todavia, Zorobabel e Jesuá e o restante dos chefes do país de Israel lhes disseram: não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos, juntos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então veja, quando os povos inimigos, ficaram sabendo que eles estavam reedificando o templo, eles quiseram se infiltrar no meio deles. E falaram: deixa a gente ajudar a construir vocês, nós também sacrificamos a esse Deus. Só que os sacerdotes não permitiram. Falaram: não convém. Esse é o nosso serviço, não convém. Vai vendo o que vai acontecer. Então, versículo 4. O povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou no edificar. Então esse povo começou a andar no meio do povo de Judá e a enfraquecê-los, desanimá-los naquela construção. E contra eles contrataram conselheiros para frustrar o seu propósito, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E no reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram a ele uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros para Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita na língua síria, interpretada na língua síria. Reum, o chanceler, e Sinzai, o escriba, escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes, dessa forma. Então, escreveram Reum, o chanceler, e Sinzai, o escriba, e o restante dos seus companheiros, os Dinaitas, os Afarzaquitas, os Tarpelitas, os Arfazitas, os Arquevitas, os Babilônios, os Susanquitas, os Deavitas e os Elamitas, e o restante das nações, as quais o grande e nobre Asnapar trouxe, e fez habitar nas cidades de Samaria, e os restantes que estão neste lado do rio e em tal tempo. E esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes. Então, eles escreveram uma carta para conspirar contra o povo remanescente, né? Os ex-exilados, aqueles que estavam exilados e receberam uma permissão. Lembre-se, eles receberam uma permissão do rei Ciro para fazer para reconstruir, né, o templo e a cidade. Eles queriam se infiltrar. Os sacerdotes não deixaram. Então, por vingança, começaram a desanimar o povo e agora escreveram cartas para os outros reis. E olha o que eles disseram. Versículo 11. Esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes, dizendo o seguinte: os teus servos, os homens deste lado do rio e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém
e edificam aquela cidade rebelde e má, e ergueram as suas muralhas e juntaram os fundamentos. Agora saiba o rei que, caso essa cidade seja edificada, e se as suas muralhas forem erguidas novamente, então eles não pagarão portagem, tributos e nem as taxas alfandegárias, e assim eles prejudicarão as receitas do rei. Dos reis, né? Na verdade. Versículo 14. Ora, como temos manutenção oriunda do palácio, e não nos seria apropriado ver a desonra do rei, por isso enviamos e certificamos o rei, que esta busca pode ser feita no livro dos registros dos teus pais. Assim acharás no livro dos registros e saberás que esta cidade é uma cidade rebelde e nociva a reis e províncias, e que eles fizeram sedição semelhante na antiguidade, por cuja causa esta cidade foi destruída. Certificamos ao rei que, se esta cidade for edificada novamente e as suas muralhas erguidas desta maneira, tu não terás mais porção neste lado do rio. Então, eles enviaram uma carta falando para o rei: olha, rei, eles estão reconstruindo essa cidade, mas consulte aí nos registros, nos livros dos seus pais, como era essa cidade antes de ser destruída. E realmente vai constar que Jerusalém era uma cidade independente e que não pagava tributo para eles. É fato isso. Então, eles aproveitaram disso e falaram: olha, veja, porque se você permitir que eles reconstruam os muros e erga a cidade, eles não vão mais pagar tributos, taxas da alfândega, né? Como é a palavra exata aqui? Alfandegárias, taxas alfandegárias, não vão pagar mais, enfim. Então, eles estão tramando, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Versículo 17. Então, enviou o rei uma resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escriba, e ao restante dos seus companheiros que habitam em Samaria, e ao restante da além do rio: paz, e em tal tempo. A carta que nos enviaste a nós foi abertamente lida diante de mim. E eu ordenei, e uma investigação foi feita, e descobriu-se que esta cidade, antigamente, fez insurreição contra os reis, e que nela foram feitas rebelião e sedição. Houve também reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominaram sobre todas as terras além do rio, e portagem, tributo e taxas alfandegárias lhes foram pagos. Dá tu agora mandamento para fazer com que estes homens parem, que esta cidade não seja edificada, até que um outro mandamento seja dado da minha parte. Atentai agora para que não falhais em fazer isso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, de fato, o rei mandou investigar, consultar, ver os registros, e nos registros constava realmente: Israel era independente, não pagava tributo para ninguém, e pelo contrário, muitas vezes os reis de Israel tomaram posse das terras ao redor, né? Então ele deu uma ordem: manda parar essa obra até a segunda ordem. Versículo 23. Ora, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinzai, o escriba, e dos seus companheiros, eles subiram apressadamente a Jerusalém até os judeus e fizeram com que eles parassem por força e poder. Então cessou o trabalho da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Assim, ele cessou até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Vamos ver como vai ficar essa história, né? Capítulo 5. Então os profetas
Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então, levantou-se Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesuá, o filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas de Deus lhes ajudando. Ao mesmo tempo, vieram até eles Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e assim lhes disseram: Quem vos ordenou a edificar esta casa e a construir esta muralha? Então nós lhe dissemos desta forma: Quais são os nomes dos homens que fazem esta edificação? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, para que eles não pudessem fazê-los cessar, até que a questão viesse a Dário, e então eles retornaram a resposta por carta acerca dessa questão. A cópia da carta que Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarquitas, os quais estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito assim: Para Dário, o rei, toda paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província da Judéia, à casa do grande Deus, a qual está edificada com grandes pedras, e a madeira está lançada nas paredes. E esta obra avança com rapidez e prospera nas suas mãos. Então nós perguntamos àqueles anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos ordenou a edificar esta casa e a levantar essas paredes? Nós também perguntamos os seus nomes para certificar-te, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que eram seus chefes. E assim eles retornaram com a resposta dizendo: Nós somos servos do Deus do céu e da terra, do Deus do céu e terra. E edificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei sobre Israel edificou e estabeleceu. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus do céu, e ele nos deu na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, que destruiu esta casa e levou o povo consigo para a Babilônia. Todavia, no primeiro ano de Ciro, o rei de Babilônia, o mesmo rei Ciro editou um decreto para edificar esta casa de Deus. E também os vasos de ouro e prata na casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que estava em Jerusalém, e os trouxe para dentro do templo de Babilônia. O rei Ciro os retirou do templo de Babilônia, e eles foram entregues a um cujo nome era Sesbazar, ao qual ele havia feito governador, e disse-lhe: Toma estes vasos, vai, leva-os para dentro do templo que está em Jerusalém, e deixa com que a casa de Deus seja edificada no seu lugar. Então veio o mesmo Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E desde aquele tempo até agora, ela tem estado em edificação e ainda não está acabada. Agora, portanto, se parecer bom ao rei, que ali seja feita uma investigação na casa do tesouro do rei, que está em Babilônia, para ver se é verdade que foi feito um decreto da parte do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre esta questão que o rei nos envie a sua consideração. Então, o que aconteceu? Eles retomaram a construção, e quando o governador foi questionar por que vocês estão reconstruindo, eles enviaram essa resposta. Em resposta ao rei atual, eles disseram: faça uma investigação e veja se não consta nos registros que foi o rei anterior, o rei Ciro, que deu uma ordem que nós reconstruíssemos. Inclusive, veja nos tesouros de Babilônia se os vasos de ouro não saíram dos tesouros e chegaram até aqui Jerusalém, com o fim de que essa obra fosse reconstruída. Consulte, veja se não está isso aí nos registros.
Aí vamos ver no próximo capítulo o que aconteceu. Então o rei Dário editou um decreto e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia. E foi encontrado em Aqumetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: no primeiro ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada no lugar onde eles ofereciam sacrifícios e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados. A sua altura de 70 côvados e a sua largura de 70 côvados, com 3 fileiras de grandes pedras e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei, e também que sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está em Jerusalém e os trouxe para a Babilônia. E voltem novamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus. Agora, portanto, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os vossos companheiros, os Afarzaquitas, os quais estão além do rio, estejais vós longe dali. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, eu faço um decreto do que vós fareis aos anciãos daqueles judeus para edificação desta casa de Deus, para que dos bens do rei, a saber, do tributo da além do rio, as despesas sejam dadas imediatamente a estes homens, para que eles não sejam prejudicados. Olha o decreto. Então, todos os tributos da além do rio agora vai ser destinado e vai ser entregue aos anciãos, para que a obra continue. E aquilo do que eles necessitarem, tanto novilhos novos, quanto carneiros e cordeiros para as ofertas queimadas do Deus do céu, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a indicação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhes seja dado dia após dia sem falta. Lembra que eu falei na visão panorâmica que Deus ia usar inclusive reis pagãos para a reconstrução do templo? Pois é isso que está acontecendo. E para que eles possam oferecer sacrifício de cheiro suave ao Deus do céu e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Além disso, eu fiz um decreto que qualquer um que alterar esta palavra, arranque-se uma estaca da sua casa e seja erguida, que ele seja pregado nela e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disso. E o Deus que fez habitar ali o seu nome destrua todos os reis e povos que estenderem a sua mão para alterar e para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, fiz um decreto, que isso seja feito rapidamente. Então, Tatenai, governador deste lado do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, de acordo com aquilo que Dário, o rei, havia enviado, assim fizeram rapidamente. E os anciãos dos judeus edificaram e prosperaram devido à profecia do profeta Ageu e Zacarias, o filho de Ido, e eles edificaram e a acabaram de acordo com o mandamento do Deus de Israel e de acordo com o mandamento de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E essa casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 7º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o restante dos filhos do cativeiro, celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. E ofereceram na dedicação desta casa de Deus 100 de novilhos, 200 de carneiros, 400 de cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E eles puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas, para o serviço de Deus, o qual está em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa
no 14º dia do primeiro mês, porquanto os sacerdotes e os levitas foram purificados juntos. Todos eles estavam puros, e mataram o cordeiro pascual para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim, comeram os filhos de Israel que tinham retornado do cativeiro, com todos os que com eles se separaram da imundície dos pagãos da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa do pão ázimo, 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tocando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Bom, então a gente dá uma pausa na leitura de hoje por aqui. Amanhã a gente continua, tá? Tchau, tchau.